Ok, boa tarde. Vamos dar início, né, no nosso horário do webinário do Print, né, que a gente faz toda semana. Vamos abrir uma janela para, nessa semana e na semana que vem, para falarmos de algo muito especial, né, que resultou na premiação de 6 alunos da UFRN no Prêmio CAPES de Tese 2021. São alunos que defenderam a tese de doutorado em 2021, participaram de um processo interno em cada programa de pós-graduação, os coordenadores fizeram a inscrição e em uma avaliação nacional foram escolhidas as melhores teses em cada área de conhecimento. E a UFRN foi agraciada graças à dedicação, ao brilhantismo, à competência, à seriedade dos nossos alunos e dos nossos professores, né? Não significa dizer que temos apenas 6 excelentes teses, mas é um reflexo da qualidade acadêmica de cada doutorando, de cada mestrando, da dedicação da instituição, da dedicação de cada professor. É claro que é uma competição, é um concurso em que só saem poucos vencedores, mas eu tenho certeza que internamente foi muito difícil para cada programa escolher quem é que iria participar da competição nacional. E fizeram bem, porque tivemos excelentes resultados. Então temos o prazer hoje de termos 3 egressos, 3 ex-alunos da universidade, o Alan Jedson, que foi aluno na graduação lá na Universidade Federal da Paraíba, fez mestrado na UFPB e veio fazer doutorado aqui sob a orientação do professor Carlos Alberto Pascoal Simas no programa de pós-graduação em Ciência e Engenharia de Materiais. Na sua formação doutoral, Alan passou 1 ano em Portugal, mas não com a bolsa do Print, com a bolsa do CNPq, que ele concorreu em Balcão. Então teve uma formação também passando no exterior. Retornou ao Brasil, defendeu a sua tese e hoje está, de novo, lá em Portugal, contratado por um projeto mediante uma autorização especial do CNPq, já que ele teria que cumprir um interstício aqui, mas encaminhamos ao CNPq, o CNPq entendeu a importância da continuidade do trabalho, da excelência do que foi desenvolvido e autorizou que ele ficasse em Portugal. Pela engenharia química, né, temos Cleitiane da Costa Nogueira, seridoense, e que passou lá no exterior, na França, durante o seu curso de graduação. Não fez no doutorado, mas teve essa experiência internacional durante o curso de graduação, e que hoje está trabalhando na Paraíba. E orientada, né, pelo professor Everaldo Silvino dos Santos. E pela química, né, a doutora Florimar Scalona Duran, que é venezuelana, veio aqui para o Brasil fazer o doutorado, sob a orientação do professor Carlos Alberto Martinez, foi bolsista do nosso Print na primeira turma, né, no primeiro ano do projeto. Claro que teve alguma dificuldade, claro não, mas ela teve alguma dificuldade para a gente conseguir viabilizar a ida, deu tudo certo, e deu tão certo que conseguiu ganhar um prêmio CAPES de tese. Então, antes de eu passar a palavra para cada um, para que mostre em linhas gerais o conteúdo da sua tese, o impacto que a tese gerou na sociedade, recebam oficialmente os parabéns da Universidade Federal do Rio Grande do Norte pelo desempenho que tiveram, pela dedicação que tiveram na realização da sua tese. Claro que isso é importante para a instituição, que isso é importante para o país,
porque nos dá a certeza de que vocês fizeram um excelente trabalho, que têm uma boa formação e que poderão atuar como pesquisadores de sucesso pelos próximos 30, 35 anos em qualquer lugar do mundo, em qualquer instituição que, de acordo com o caminho, com a carreira que vocês desejam seguir. Nos ajuda a melhorarmos cada vez mais a pós-graduação da nossa universidade. O ano passado tivemos 5 prêmios CAPES, esse ano 6 prêmios CAPES. Né? Quando a gente olha o cenário nacional, vê que tivemos um bom desempenho e em áreas diferentes. Né? Engenharia de materiais é a segunda vez que consegue o prêmio, tivemos Heloísa e agora Alain. Engenharia química nos últimos anos é o primeiro, né? Agora por Cletiane, e também a química, que é o primeiro. Já estamos falando de um programa conceito 7, de um programa conceito nota 7, de um programa nota 6, nota 5, que é a engenharia química, e de um programa nota 4, que é a química. Estamos mostrando que formamos com qualidade e com excelência qualquer que seja a nota do nosso programa. Isso mostra o empenho de cada professor, de cada coordenador e a seriedade com que conduziu a orientação e o trabalho de vocês. Estamos ansiosos, né, agora pelo resultado da avaliação quadrenal, que deve estar saindo daqui a 1 ou 2 semanas, pelo menos o resultado parcial, para sabermos, né, as novas notas de todo o sistema de pós-graduação, não apenas dos 3 programas, mas dos 90 programas que a UFRN oferta hoje para a sociedade. Então, vamos começar, né? Já parabenizei, agradeço a disponibilidade de vocês, eu sei que estavam trabalhando e tiveram que fazer uma pausa, conseguir uma liberação para conseguir estar aqui hoje conosco e capilarizando, né, não apenas a alegria, mas principalmente o impacto que a dissertação, que a tese de vocês teve e terá na sociedade, mostrando a importância de se investir com seriedade em pesquisa científica. Vamos começar então por ordem alfabética, né, com Alain, que está em Portugal, na cidade de Aveiro. Certo. Eu começo a apresentar. Eu acho que o professor Pascoal Simas chegou aqui. Não sei se. Ô, Pascoal Simas. Pascoal Simas está. Deixa eu ver se ele entrou. Não estou vendo, não, aqui, viu? Me enganei, é numa lista dos convidados. Tá bem. Tá, ok. Mas fica à vontade. Alain, se Pascoal Simas entrar, na hora que ele entrar, ele terá a palavra também. Sim. Deixa eu ver. Estamos vendo já a sua apresentação. Em tela cheia, né? Isso. Pois ok. Boa tarde a todos. Bem, vou apresentar aqui brevemente a minha tese de doutorado, que recebeu menção honrosa na área de materiais. Nesse trabalho eu fui orientado pelo professor Carlos Pascoal Simas, do Departamento de Materiais da UFRN, e co-orientado pelo Dr. Duncan Fag e Francisco Loureiro, da Universidade de Aveiro, onde eu realizei doutorado sanduíche e parte da pesquisa para a tese. Bem, esse trabalho consiste na otimização de componentes para células de óxido sólido reversível, nomeadamente o eletrólito e eletrodo que vai estar exposto à atmosfera de oxigênio. Então, devido à alta demanda de energia elétrica, que cada vez é maior, com crescimento populacional e desenvolvimento tecnológico, e associado também aos problemas ambientais que são cada vez maiores também, essas células de óxido sólido entram dentro desse contexto, onde, em um modo, que é o modo de eletrólise, é possível aproveitar a energia elétrica de outras fontes renováveis, porém intermitentes, ou seja, não estão sempre disponíveis de acordo com a demanda que pode ser necessária. Então, é possível
utilizar energia elétrica para obter produtos de alto valor, tais como o hidrogênio, que é um combustível vislumbrado para diversas aplicações, ou então hidrocarbonetos, ou mistura dessas de hidrogênio com CO para formar gás de síntese, e tudo isso pode ser armazenado e utilizado de diversas formas, inclusive em outro modo de operação dessa célula, que é a célula combustível, onde aqui podemos obter energia elétrica justamente utilizando combustíveis tais como esse que podem ser produzidos no modo de eletrólise. Então, como eu tenho falado, temos aqui duas finalidades. Uma, a obtenção de energia elétrica, que é pelo modo de célula combustível, e outro é a obtenção de gases sintéticos, por exemplo, o hidrogênio, né, que é o mais clássico a se pensar. E nessa célula podem ser, a priori, utilizados os mesmos materiais. E essa célula constitui de três componentes principais: dois eletrodos porosos, separados por um eletrólito denso condutor de íons de oxigênio. Um eletrodo exposto a uma atmosfera de oxidante, por exemplo, o ar, para utilizar o oxigênio, e o outro eletrodo exposto a uma atmosfera que, se for na célula combustível, vai ser utilizado o hidrogênio como combustível, ou a eletrólise da água, justamente para obter o hidrogênio no modo de eletrólise. Bem, então, uma parte desse trabalho, a primeira parte foi uma otimização do material utilizado como eletrólito, que é o séria dopada com gadolínio, onde aqui nós variamos o teor de gadolínio na estrutura da séria, em 10% e 20% em mol de gadolínio. E por que utilizar e estudar esse material? Bom, ele vem sendo bem promissor devido à alta condutividade iônica que apresenta em temperaturas de operação mais baixas do que as atuais, utilizando a zircônia estabilizada com ítrio, onde as temperaturas de operação giram em torno dos 1000 graus Celsius, por exemplo, utilizando a zircônia estabilizada com ítrio. Já com o CGO é possível diminuir bastante essa temperatura de operação para chamadas temperaturas intermediárias, ali entre os 600, ou pode subir um pouco mais para os 800, apresentando uma boa performance quando comparado ao eletrólito mais tradicional, que é o de zircônio estabilizado com ítrio. E o desafio está no processamento desse eletrólito, porque, como eu tinha citado, o eletrólito deve ser denso e, para isso, são necessárias altas temperaturas de sinterização, utilizando a tradicional rota de reação do estalo sólido. Então, a solução da literatura para isso é utilizar aditivos de sinterização, tais como óxidos de metais de transição. Por exemplo, utilizar cobalto na estrutura aqui da série com gadolínio para diminuir essa temperatura de sinterização. Porém, é reportado na literatura que pequenas adições desses metais de transição fornecem condutividade eletrônica no eletrólito, e não é desejável condutividade eletrônica no eletrólito, apenas iônica. Portanto, essa não é uma solução tão favorável. Em nosso trabalho, então, nós sugerimos realizar uma síntese química em solução, chamada de sol-gel proteica, utilizando uma gelatina comercial, onde foi possível diminuir a temperatura de sinterização para 1.350 graus Celsius com uma boa densificação dos eletrólitos. Então, em termos de propriedades elétricas, primeiro podemos observar aqui as três amostras, primeiro sem dopagem de gadolínio com 10% e 20% de mol de gadolínio, e vemos que a condutividade aumentou para as amostras dopadas quando comparada à séria pura. Isso é possível de explicar porque com a dopagem de gadolínio são geradas vacâncias de oxigênio na estrutura, e essas vacâncias de oxigênio é que dão a condutividade iônica no material. Agora a questão é, qual é a diferença entre as amostras de CGO10 e CGO20? Para entender, é preciso separar essa condutividade total que estamos observando na figura nas contribuições individuais do grão e contorno de grão. Então, aqui temos a condutividade do grão. E podemos observar que uma maior condutividade foi observada para a amostra de CGO10, quando comparada à de CGO20.
em baixas temperaturas. E por que esse efeito? Bem, é fácil de se explicar isso devido à associação de defeitos desse tipo aqui, ou seja, de um dopante aceitador com a vacância de oxigênio, ou seja, em baixas temperaturas, esses defeitos que são criados com a dopagem de gadolínio e gerando vacância de oxigênio, eles estão associados. E aí as vacâncias não estão livres para o movimento, para facilitar a condução. E esse efeito é maior na amostra que apresenta o maior teor de gadolínio, no caso o CgO20. Então, por isso que em baixas temperaturas nós observamos que a condutividade do grão é menor para essa amostra com CgO20, devido à maior presença desses defeitos associados. Já em altas temperaturas, a diferença já não é tão observada, porque as altas temperaturas, acima aqui dos 500 graus Celsius, é suficiente para liberar essas vacâncias de oxigênio e aí não se nota mais tanta diferença entre as duas amostras. Já quando analisamos as propriedades elétricas do contorno de grão, nós utilizamos uma abordagem do Space Charge, que é, aqui nós temos um grão e aqui outro grão. E aqui, essa área rachurada é o contorno de grão, onde existe uma camada aqui de carga espacial, onde à medida que se aproxima do núcleo desse contorno de grão, as vacâncias de oxigênio vão diminuindo. E essa altura aqui dessa diminuição é uma barreira de potencial, e nós calculamos elas para as duas amostras em função da temperatura. E observamos que para a amostra de CgO20, ela é menor. E isso se explica pela maior concentração de espécies de dopante aceitador, que vai atenuar essa depreciação de vacâncias de oxigênio quando vai se aproximando do núcleo do contorno de grão. Bem, a outra abordagem do trabalho foi estudar eletrodos para expostos à atmosfera de oxigênio, e aqui nós estudamos duas cobaltitas, uma de cálcio e outra de bário. Com essa fórmula, a de cálcio conhecida como C349 e a de bário conhecida como BCO. E essas cobaltitas foram estudadas, primeiro, devido à sua alta condutividade elétrica nas condições de operação, que é o primeiro pré-requisito nessa aplicação. No caso do C349, tem outra importante vantagem, que é o coeficiente de expansão térmico, que é próximo ao do eletrólito, dos eletrólitos que são comumente utilizados. Não é observada a ausência de segregação composicional, que é observado nas perovskitas ABO3, por exemplo, que utilizam estrôncio e tem problemas de segregação durante a operação. Porém, essas cobaltitas têm uma limitação na difusão de oxigênio, apresentando um baixo coeficiente de difusão. E aqui está o nosso desafio: como melhorar a condutividade iônica desses materiais. Então, em um primeiro momento, foi feito um estudo do número de deposições do filme do eletrodo, variando entre uma deposição, 3 deposições, 5 e 7. Então, aqui nesse gráfico, nós observamos a resistência à polarização do eletrodo em função do número de deposições e a espessura do filme, como vai ficando no decorrer do número de deposições, e pelas curvas tracejadas podemos observar que aumentando o número de deposições, a espessura do filme aumenta, tanto por C349, que é essa curva azul, quanto para um compósito com série dopada com praseodímico, essa linha tracejada verde. Então, quando observamos o efeito disso na resistência à polarização, no lado esquerdo, vemos que a resistência à polarização cai, no caso dos dois eletrodos, à base de C349, com 5 deposições, ou seja, esses eletrodos foram otimizados com 5 deposições. Nós também fizemos uma comparação com o material tradicional e do estado da arte dessa aplicação, que é uma perovskita de lantânio, estrôncio, cobalto e ferro, e observamos que apresenta já um alto desempenho com apenas uma deposição e uma espessura de filme em torno dos 20 micro. Então, a questão por que o LSF necessita apenas de uma deposição e essa cobaltita aqui vai necessitar de mais deposições? Quando nós observamos as microestruturas, aqui estamos vendo o filme do eletrodo de LSF e o filme do eletrodo do C349, observamos algumas diferenças microestruturais, ambas porosas, porém aqui com placas maiores, que é característico desse material,
e observamos muitos poros aqui próximo a essa região do eletrólito, que é essa parte de baixo aqui, densa. E aqui é importante termos atenção para o coeficiente de fusão desses dois materiais, onde para o LSF é bem maior do que o C349, justamente porque eu disse que o C349 tinha essa limitação da difusão de oxigênio. E é reportado na literatura que quando se tem um eletrodo com uma baixa fração de teor de material próximo ao eletrólito, como esquematicamente mostrado aqui, que representa essa microestrutura, a corrente iônica baixa rapidamente aqui à medida que se distancia do eletrólito, e as reações eletroquímicas ficam muito próximas aqui do eletrólito. Entretanto, quando é realizado mais deposições, esses vazios que observamos aqui são mais preenchidos, e essa corrente iônica se estende e aumenta a área eletroquímica ativa para a reação com oxigênio. Bem, outra abordagem foi utilizar uma camada entre o eletrodo e o eletrólito, o eletrodo de C349 e o eletrólito de CGO. Utilizamos uma camada, como podemos ver aqui, de série dopada com praseodímio, onde com ela foi possível otimizar bastante esse eletrodo, porque ela é uma via de reação adicional para a reação tanto de redução ou de evolução de oxigênio. Então, a resistência à polarização, eu não estou mostrando aqui, mas ela diminui drasticamente com a adição dessa intercamada. E nós utilizamos uma função matemática da distribuição dos tempos, das constantes de tempo, que é relacionado com as frequências que é medida o espectro de impedância, que foi realizado as medidas desses eletrodos, foi por espectroscopia de impedância, e observamos que em altas temperaturas, essa região à esquerda, existe uma diferença nas constantes de tempo, que é relacionada a um caminho paralelo, ou seja, a reação ocorre tanto no C349 quanto na intercamada. Já em menores temperaturas, essas constantes de tempo próximas que estamos observando aqui, é característico de que a reação preferencialmente ocorre na intercamada, por conta que ela vai apresentar uma condutividade iônica maior do que o C349, muito maior, na verdade, nessas condições, porque justamente o C349 tem uma baixa condutividade iônica. Então, o seu efeito vai ser mais notório a altas temperaturas. Então, aqui temos um modelo esquemático para explicar como isso ocorre. Por exemplo, temos 3 sugestões de mecanismos de redução do oxigênio aqui por uma célula combustível, ou seja, o oxigênio pode ser reduzido no C349, mas essa possibilidade é muito restrita a altas temperaturas, porque só em altas temperaturas o C349 vai ter condutividade iônica suficiente, ou pode ser adsorvido nas placas do C349 e ter uma difusão superficial até completar a reação com incorporação na intercamada e difusão para o eletrólito, ou direto para o eletrólito e a reação toda ocorrendo. Então, no fim das contas, essa intercamada é um caminho a mais para essa reação de redução do oxigênio. E outra abordagem foi a utilização de compostos, no caso, utilizamos, junto com o C349, duas fases diferentes, série dopada com gadolínio e série dopada com praseodímio, que apresentam características bem diferentes. Uma é um condutor totalmente iônico, podemos ver pelos números de transporte nessa figura B. O CGO apresenta números de transporte, isso aqui representa que ele tem apenas condutividade iônica, já o CPO tem uma condutividade ambipolar, mista, ou seja, iônica e eletrônica. Aqui nessas microestruturas com mapeamento químico, podemos ver que existe uma boa distribuição do série dopada com praseodímio aqui no filme do eletrodo junto com o C349, e a mesma coisa para o CGO. E, novamente, fizemos uma abordagem matemática da análise das constantes de tempo para as 3 amostras, o C349 puro e os 2 compostos. Se observarmos aqui, primeiramente, para analisar os compostos, o C349-CPO é essa curva azul. Primeiro, vemos aqui em altos tempos, constantes de tempo, aqui mais à direita, uma contribuição. Essa função matemática serve para separar os processos que estão ocorrendo com oxigênio, para explicar o desempenho
total do eletrodo. Então, por isso que utilizamos essa abordagem que foi bem interessante nos capítulos da tese. Então, observamos aqui que essa contribuição está na mesma contribuição observada para o C349, nesse pico. Apresenta mais ou menos o mesmo tempo. Então, podemos associar essa contribuição à contribuição do C349 no compósito, com CGO. Já essas duas contribuições aqui, a da esquerda sendo uma contribuição de difusão e a da direita de uma parte capacitiva, é relacionado ao CGO. E como reportado anteriormente na literatura e confirmado nesse trabalho, isso significa que a constante de tempo aqui no CGO é menor do que no C349, ou seja, a reação vai ocorrer primeiro de adsorção e dissociação no CGO, ela é mais rápida do que no C349. Já para o composto com o CPO, que é essa curva amarela, podemos observar, não foi possível distinguir, utilizando essa metodologia, o que acontece no C349 e no CPO. Mas, como visto anteriormente pelo uso da intercamada, observamos aqui uma diferença na constante de tempo. Isso é característico de um caminho paralelo, ou seja, como o CPO tem uma condutividade eletrônica também, além da iônica, ele é um sítio eletroquímico ativo para a reação de redução do oxigênio. Então, existe uma espécie de competição aqui entre o C349 e o CPO. A outra cobaltita estudada foi a de bário. Então, aqui estamos vendo espectros de impedância e fizemos uma otimização composicional com a adição de CGO, onde a cobaltita foi otimizada com 50% em volume de CGO e fizemos a análise dos espectros de impedância e chegamos à conclusão que o eletrodo com baixo teor de CGO, ou seja, por exemplo, com 10% em volume de CGO, o processo é muito limitado à interface com o eletrólito, está muito restrita aqui a interface. Já quando se aumenta esse teor de CGO, por exemplo, para o eletrodo otimizado com 50% em volume, que teve a menor resistência à polarização, o número de contatos entre CGO e o BCO, ou seja, a fase condutora iônica e eletrônica, que é importante nesse eletrodo, é maior. E aí já a resposta é melhorada devido a esse número de sítios ativos para a reação. Bem, então, afinal, esses eletrodos, como são para células a combustível e eletrólise, porque até o momento só temos tratado do mecanismo. Bem, nós aplicamos polarização no sentido anódico, ou seja, para um eletrolisador, e no sentido catódico para uma célula combustível, dos compostos de C349-CgO e da cobaltita de bário com CgO. E podemos observar que o C349 teve a resistência à polarização diminuída em ambos os sentidos, com um desempenho superior para a eletrólise. Por outro lado, o BCO teve o seu desempenho prejudicado no sentido da eletrólise, indicando que esse eletrodo aqui é mais propício para ser utilizado apenas no modo de célula combustível. Isso pode ser explicado com base nas estruturas desses materiais, onde o C349 apresenta condutividade mista iônica e eletrônica, por mais que tenha uma limitação de condutividade iônica, ainda apresenta, e isso facilita a reação de evolução de oxigênio no anodo de um eletrolisador. Já o BCO-CGO não vai apresentar tanta deficiência de oxigênio e devido à alta pressão parcial de oxigênio nessas condições de operação, vai se ter uma diminuição no gradiente de vacâncias de oxigênio que é gerada e aí prejudica um pouco o desempenho nesse modo. E também podemos observar isso pelas constantes de difusão, onde a do C349 ainda é maior do que a do BCO. Bem, como conclusões, eletrólitos de CGO denso foram obtidos com alta densidade, utilizando uma roda de processamento simples, com menor temperatura de sintetização do que as da literatura. Eletrodos foram otimizados com 5 deposições do filme. O eletrodo C349, com a adição da intercamada, apresentou um desempenho eletroquímico melhorado, e a camada ativa funciona como uma via adicional para a reação, e uma menor resistência à polarização foi ainda obtida com a adição de compostos de cera dopada com gadolina e cera dopada com praseodímio, onde o composto com CPO apresenta caminhos de reação paralelo e o CGO em série, ou seja, primeiro no CGO, a dissorção mais rápida no CGO, e depois no C349.
O composto da cobaltita de bário foi otimizado com 50% de CGO e os processos são limitados a interfaces. E o eletrodo de C349-CGO é promissor para células reversíveis, apresentando desempenho superior em molde de eletrólise. Por outro lado, a cobaltita de bário é adequada mais como cátodo para a célula combustível. Bem, aqui estão alguns produtos que saíram dessa tese. Temos aqui artigos de alto impacto em revistas de fontes de energia, revistas da área de eletroquímica, revistas top 5 na área de eletroquímica, em revistas de tecnologia de hidrogênio, de energia, enfim, revistas da área de ciência dos materiais. Também foi publicado um capítulo de livro e foram realizadas 4 apresentações orais em congressos internacionais. Por fim, gostaria de agradecer à CAPES pelo financiamento da Bolsa no Brasil, ao CNPq pelo financiamento da Bolsa no exterior, ao Programa Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais, todos os professores, e em especial o meu orientador, e também à Universidade de Aveiro, por ter tido essa oportunidade de realizar o doutorado sanduíche. Tem outros agradecimentos a instituições de financiamento da Europa, que contribuíram também durante a minha estada no exterior. E agradeço ao professor Rubens aqui pelo convite e a todos aqui pela atenção. Obrigado. Obrigado, Alain. Muito claro e mostrando aí um impacto científico grande ao final. Nós contamos também, né, com a presença aqui do professor Daniel Araújo de Macedo, que é o coordenador do programa de pós-graduação em engenharia de materiais da UFPB, que foi orientador do Alain no mestrado, e da professora Cibele Berenice Bergman, né, que é nossa pró-reitora de pesquisa aqui na UFRN, que mesmo de férias, lá no outro Rio Grande, no Rio Grande do Sul, entrou para assistir, para prestigiar a apresentação de vocês. Podemos dar sequência, passando então a palavra para a doutora Cleitiane, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química. Aí, Alan, você precisa... Isso. Para a Cleitiane conseguir. Olá, boa tarde. Só um segundinho que eu vou projetar aqui. Minha apresentação foi bem simples, certo? Cleitiane, orientada pelo professor Everaldo Silvino. E também como co-orientador, também teve a participação do professor Dr. Carlos Eduardo de Araújo Padilha, né? E a minha tese, né, os experimentos, todo o estudo foi realizado, gostaria já, inclusive, de mencionar o laboratório onde foi realizada a minha tese, o Laboratório de Engenharia Bioquímica, certo? Que tem como chefe o professor Everaldo Silvino dos Santos, só um segundinho, tá? Também agradecer ao FRN, ao PPGEC, Programa de Pós-Graduação de Engenharia Química, e ao CAPES e CNPq, né? Eu quero dizer que é uma honra estar aqui, podendo prestigiar também as universidades, que a gente tem que valorizar realmente esse tipo de premiação, certo? Então, agradeço bastante o espaço de estar aqui e mostrar um pouquinho, né, pelo menos a ideia de como foi a ideia principal da minha tese de doutorado. Até porque se a gente for estender para conversar sobre ela, né, a gente sabe que as teses são bem longas, quando a gente apresenta não está tudo lá, né, então quem quiser ter acesso, também vou, no final da apresentação, mostrar o link do repositório da UFRN, para quem quiser ler um pouquinho mais e acompanhar essa tese que teve como título a produção de etanol celulose sob elevadas concentrações de polímero à base de óxido de etileno. Então, no nosso laboratório já existe uma linha de pesquisa em que a gente tenta converter resíduos agroindustriais em etanol. Então, isso já vinha acontecendo, inclusive eu já participei como iniciação científica na época da graduação, estudando essa parte de conversão de materiais lignocelulósicos, resíduos industriais em etanol. Em especial, a minha tese, né, meu doutorado, ele trabalhou 2 resíduos, principalmente a casca do coco verde e o sabugo de milho. A casca do coco verde, que é um resíduo muito presente aqui no litoral do Nordeste,
né, em que a gente acaba tomando água de coco e essa casca desse coco vai para onde? Muitas vezes tem destinos muito prejudiciais ao meio ambiente, proliferando doenças. Então, a gente pode utilizar esses resíduos para ter uma fonte de energia, como o etanol, certo? Então, como é que isso acontece, né? Onde é que está a ciência por trás disso? É principalmente, pessoal, todo material vegetal, na sua estrutura, ele apresenta principalmente 3 componentes, que é a celulose, a hemicelulose e a lignina. A celulose e a hemicelulose são açúcares que têm energia acumulada, né, nas suas ligações e essas ligações elas podem ser convertidas, né, esses materiais, esses açúcares, a energia pode se tornar, a gente pode ter acesso através de combustíveis, como é o caso do etanol. Então, basicamente, minha tese, ela visou, né, produzir etanol a partir da casca do coco verde e também do sabugo do milho. Então, como é que se dá esse processo, essa produção desse etanol a partir desses resíduos agroindustriais? Primeiramente, né, são 5 etapas, normalmente é comum isso a gente ver na literatura, que a primeira é o condicionamento da biomassa, que nada mais é do que fazer a lavagem desses resíduos agroindustriais, reduzir a sua granulometria, ou seja, torná-los em pó, né, para que a gente possa iniciar as etapas seguintes, que são a etapa de pré-tratamento, em que é visado aumentar o teor de hemicelulose e celulose na biomassa, para que a gente, então, possa, numa etapa de hidrólise enzimática, utilizando enzimas, que são moléculas bioativas, que vão converter essas grandes moléculas de açúcares, de hemicelulose e celulose, em açúcares menores, como a pentoses e as glicoses, que, então, no processo de fermentação, micro-organismos, em especial as leveduras, né, vão converter esses açúcares no etanol ou no álcool, né, o nome comum que se é utilizado no dia a dia. Álcool é esse que pode ter várias destinações, né? Pode ser utilizado como combustível, como utilizado em produção de cosméticos, em produtos de higiene. Então, existem várias aplicações para o etanol que é produzido. Então, por fim, após essa etapa de fermentação, esse etanol passa por um processo de destilação para aumentar o teor de álcool, né? E aí poder utilizá-lo em diversas finalidades, como eu já comentei. Então, qual foi o ponto, né, de onde surgiu essa ideia da minha tese? Quando eu estava como iniciação científica, eu iniciei lá no laboratório de engenharia química e conheci todo esse processo aqui que eu estou falando com vocês, estudei, acompanhei alguns doutorandos e mestrandos no laboratório e conheci um pouco sobre esse processo. Já também tive a oportunidade, durante a graduação, de estudar no laboratório, no NUPEG, né, com uma bolsa da Agência Nacional do Petróleo, e lá eu trabalhei também com a utilização de tensoativos, né, para ajudar na recuperação de petróleo nos poços. E aí, quando foi no mestrado, que eu já tinha concluído a graduação, eu uni as duas ideias dessas iniciação científica que eu tive, que foi a parte desse processo de produção de etanol com o uso de tensoativos. Então, eu pensei, nossa, como é que eu posso utilizar esses tensoativos nesse processo de produção de etanol para melhorar essa produção de etanol? Então, foi aí que eu comecei a investigar na literatura se havia o uso de tensoativos nessas diferentes etapas. E aí eu percebi, sim, que havia no tratamento, na hidrólise, na fermentação, encontrei alguns trabalhos, sim, em especial tratamento e hidrólise tinha com bastante frequência na literatura, mas existia uma coisa que não tinha ainda sido reportado na literatura, que foi o que me deixou curiosa, que foi utilizar esses tensoativos, na verdade a gente utilizou nessa tese polímeros, que têm propriedades tensoativas também, nas 3 etapas seguidas, em conjunto, que na literatura eles sempre reportavam o seu uso somente no tratamento, somente na hidrólise, somente na fermentação. Então, a ideia do meu trabalho, ela surgiu justamente de ligar o processo com o uso de tensoativos e fazer com que essas 3 etapas, essas 3 aqui principais, fossem todas realizadas ao mesmo tempo, né, com esses polímeros. E aí, foi bem interessante, a gente teve vários resultados bacanas,
E percebemos, inclusive, ao longo desse projeto, né, a gente conseguiu reduzir algumas etapas, minimizando o custo de energia, a quantidade de água utilizada nesses processos. E o ponto auge do trabalho, com certeza, foi saber que a gente poderia eliminar essa etapa de pré-tratamento no trabalho, quando a gente utilizava o polímero desde aqui do início, antes de nessas etapas com hidrólise e fermentação. Então, a gente conseguiu, dentro do trabalho, eliminar o uso desse pré-tratamento químico convencional, né, que a gente não deixa de considerar o contato do polímero com a biomassa como um pré-tratamento, mas ele foi basicamente misturar o material não tratado, o coco, né, com esse polímero e fazer essas etapas, seguindo aí nessa sequência de pré-tratamento, hidrólise e fermentação, sendo que aí o pré-tratamento convencional ele foi descartado do processo, o que aí já dá um indício de redução de energia, redução de água no processo. Então, foi o ponto auge do nosso trabalho, foi conseguir reduzir esses gastos no processo para a produção de etanol. Além disso, na nossa história do laboratório, a gente conseguiu a maior concentração de etanol produzida a partir dessa biomassa, que era a casca do coco. Muitas outras biomassas podem já mostram, né, altos teores de produção de etanol. Só que o coco, ele era uma biomassa difícil, porque ela é bastante rígida, difícil de trabalhar. Então, a gente pegou de cara essa biomassa e foi tentando melhorar a produção e conseguimos, sim, aumentar significativamente a produção de etanol e reduzir vários custos desse processo de tratamento, etapa de lavagem e energia, certo? Então, foi a ideia principal com os resultados. Como produções originadas desse doutorado, a gente teve 6 artigos científicos internacionais e um nacional. A gente tem aqui elencando esses artigos, certo? Esses 2 primeiros artigos foram artigos de revisão. Esse primeiro com a estratégia de detoxificação, que o uso de polímeros ele é encarado como uma etapa de desintoxicação durante o processo, ou seja, tira agentes inibidores, reduz a inibição por alguns produtos, subprodutos que tem durante a execução desse processamento. Então, a gente, quando estava tentando montar as ideias do projeto, escrever a tese, a gente conseguiu montar um artigo de revisão, né, um review, só mostrando as várias formas de estratégia de desintoxicação que a gente pode ter, utilizando inclusive aí os polímeros. Esse segundo artigo também foi um artigo de review, que ele fala sobre os efeitos do polietileno glicol, que foi os polímeros que a gente mais utilizou, dentro da tese que a gente utilizou, na verdade, e ele basicamente é todo o início da nossa tese, a gente converteu o início da nossa tese, que vem falando sobre os efeitos desses polímeros nas diferentes etapas do processamento, no tratamento, hidrólise enzimática e fermentação. Então, é um review bastante atualizado, certo? Com as notícias que estão mais recentes da literatura, inclusive com parte dos resultados da minha tese. E esses demais artigos foram todos publicação com resultados da nossa tese, mostrando aí esse benefício de redução de etapas no processo de produção de etanol e também a quantidade de etanol que a gente conseguiu obter com a casca do coco verde. Então, todos foram artigos de grande impacto, fator de impacto e de qualis reconhecido aqui no Brasil, certo? Em especial, o maior destaque que eu dou é para esse artigo aqui, que ele fala o momento da nossa tese e que a gente percebeu de fato que não precisava realizar o pré-tratamento da biomassa, a gente podia utilizar o coco não tratado direto para colocar na hidrólise enzimática e fermentação. Então, ele, vamos dizer assim, é o nosso queridinho da nossa tese. Então, recomendo a leitura desse artigo, que ele foi o ponto ápice da nossa tese. Também tivemos um artigo científico nacional publicado, graças a um congresso internacional que eu participei, do BBC, em Sorocaba, certo? No ano de 2018, e aí a gente foi selecionado para publicar esse artigo na Revista Brasileira de Energias Renováveis. Então, está aí o artigo científico nacional. Também tive participação em vários congressos nacionais e internacionais. Aqui tem 2
os principais que eu falei, né, o do BBC, e também o Sinaferm, que é um dos congressos bem reconhecidos na área de bioprocessos aqui no Brasil. Também, como a gente sabe, a gente trabalha como um grupo lá no Laboratório de Engenharia Bioquímica, e lá a gente compartilha várias ideias, a gente colabora nos trabalhos dos outros colegas também. Então, tiveram também outros congressos que eu participei, mas que não estavam totalmente direcionados à tese em si, certo? Então, tiveram outros. E como produto ápice, né, com certeza a tese de doutorado, que está lá no repositório da FRN, segue aqui o link, para quem deseja acompanhar, dar uma lida, conhecer um pouco mais do trabalho. E é isso, eu agradeço em especial aos meus orientadores, né, professor Everaldo Silvino dos Santos, e ao professor Dr. Carlos Eduardo Araújo Padilha, que me acompanharam aqui. Agradeço ao FRN, ao PPGEQ, ao LEB e também às instituições CAP e CNPq que financiaram esse projeto. Muito obrigada. Ok, obrigado, Cletiane. Apenas para registrar a presença do professor Heriberto, que é o atual coordenador do programa de pós-graduação em Engenharia Química. E vamos, então, passar para Florismar e depois a gente abre e a gente fica mais à vontade para conversar. Então, Florimar pode colocar a sua apresentação. O professor Martinez também já está presente, que é o orientador de Florimar. Pronto, apareceu, Florimar. Fique à vontade. Oi, boa tarde. Muito obrigada pela oportunidade. Eu vou apresentar parte dos resultados da minha tese, intitulada Tratamento de Emissões Gasosas Residuais, utilizando tecnologias de eletroabsorção. Esse trabalho... Está aparecendo, Florimar, mas não está no modo de apresentação. Tá. Pronto, agora sim. Tá. Esse trabalho foi desenvolvido sob a supervisão do professor Carlos Alberto Martínez Whittle e o professor Manuel Andrés Rodrigo pela Universidade de Castilla-La Mancha. Para o desenvolvimento dessa tese, a gente começou com um artigo de revisão, onde a contaminação atmosférica foi contextualizada como o problema para ser tratado na nossa pesquisa. Esse paper aqui apresenta o estado de arte sobre a tecnologia de eletrodepuração para o tratamento de fluxos gasosos contaminados, mostrando uma breve revisão dos estudos que apoiaram nosso trabalho. Sabemos que fontes naturais e antropogênicas contribuem para o alarmante aumento dos volumes de gases residuais e que tem impacto ambiental, não só no aumento dos gases de efeito estufa, na destruição do ozono estratosférico, mas também esses gases podem ser facilmente absorvidos através da pele, prejudicando a saúde das pessoas e animais. Também temos o caso dos gases, dos odores desagradáveis, que mesmo que não necessariamente eles sejam perigosos, quando as suas concentrações atingem o limiar olfativo, eles causam desconforto respiratório e afetam a qualidade de vida. Na procura de soluções para essa problemática, alguns anos tem se conseguido a escala laboratorial eficiências importantes no tratamento gasoso, através da implementação de diferentes tecnologias, como que temos aqui, tecnologias de recuperação ou tecnologias de destruição. No entanto, ainda tem algumas limitações, principalmente relacionadas às demandas de energia ou ao elevado custo dos materiais, ou a contaminação secundária. Por conta disso, a gente propõe juntar duas tecnologias para potencializar o efeito depurador do tratamento de fluxos contaminados. E a gente tem a proposta de juntar a absorção convencional, que é caracterizada como uma principal desvantagem, é a alta demanda do material utilizado, do absorvente utilizado e a dificuldade para recuperar ele. Então, a gente propõe combinar a absorção convencional com a tecnologia de oxidação eletroquímica, que é caracterizada como uma tecnologia interessante para o tratamento de compostos orgânicos em fase líquida
principalmente pela geração de espécies oxidantes importantes como o radical hidroxila, que mesmo tendo um tempo de vida curto, ele pode oxidar rapidamente, reagir rapidamente com compostos orgânicos em solução. Além disso, a presença de sais, sejam colocadas intencional ou próprias da matriz, a gente pode obter outro tipo de mediador, de aniones capazes de oxidar a matéria orgânica. Nesse sentido, o objetivo dessa tese foi acoplar a oxidação eletroquímica com a absorção convencional. E funciona da seguinte maneira: o gás contaminado entra em contato com um eletrólito absorvente para passar o contaminante da fase gaseosa para a fase líquida, e depois esse efluente vai ser tratado eletroquimicamente para oxidar os compostos. Nesse sentido, o objetivo geral da nossa tese foi desenvolver e avaliar sistemas de tratamento de emissões gasosas residuais utilizando dispositivos de absorção. Os sistemas utilizados foram dois sistemas de absorção, a coluna empacotada, que é a figura A e B, e na figura C temos o injetor Venturi. A gente avaliou o efeito catalítico do substrato de tântalo e silício em eletrodos de diamante dopado com boro para a oxidação eletroquímica de cobalto 2 a cobalto 3, para depois estudar a influência a contribuição desse cobalto 3 eletrogerado na eletrodepuração de fluxos gasosos sintéticos. Como parte dos resultados, a gente começou avaliando o efeito catalítico dos substratos de tântalo e silício em ánodos de diamante dopado com boro para a oxidação eletroquímica de cobalto 2 a cobalto 3. Nesse artigo aqui, a gente tem como resultado que as mudanças sutis no substrato parecem ter um efeito importante no desempenho capacitivo do eletrodo de diamante dopado com boro, obtendo quando o substrato era tântalo, a conversão foi de 91,43%, indicando uma maior cinética da reação de transferência de carga em relação ao ánodo com o substrato de silício. O resultado pode ser corroborado com resultados de voltametria cíclica, e a gente depois o que tentou fazer foi avaliar a contribuição desse cobalto 3 eletrogerado na degradação de um composto orgânico volátil, que foi nesse caso aqui o percloretileno. A gente avaliou a presença de cobalto 3 no eletrólito, nos dois eletrodos, tanto em ánodo de diamante dopado com boro com substrato de silício e no substrato de tântalo, observando que nesse caso aqui a presença de cobalto foi significativa só para o ánodo com substrato de silício, e os resultados da produção de oxidantes indicam que temos a contribuição de outras espécies oxidantes com vida útil mais curta, que podem também contribuir com a oxidação do composto orgânico em solução. Além de avaliar a contribuição do cobalto 2, outro objetivo desse trabalho foi avaliar o dispositivo absorvente. Nesse paper aqui, a gente avaliou a coluna empacotada e o injetor Venturi para a remoção de percloretileno. Como parte dos resultados, a gente tem a evolução do percloretileno no sistema tanto absorção como eletroabsorção, em ausência e presença de cobalto. Nessa figura 6, temos os resultados em absorção e eletroabsorção para a coluna empacotada e para o injetor Venturi. E também fizemos um estudo em ausência de eletrólito, indicando como resultado a reatividade em fase gaseosa do percloretileno. Quando a gente colocou cobalto no sistema, pode perceber que
Nesse caso aqui, o cobalto não tem um efeito positivo na contribuição para a degradação do percloretileno. E por conta dessa reatividade do percloretileno para fosgênio, a gente decidiu, nesse ponto aqui, selecionar um outro composto orgânico volátil que fosse um pouco mais estável e que fosse também significativo no setor industrial. Então, por conta disso, a gente selecionou o tolueno para avaliar igualmente a influência do cobalto em solução e a influência do sistema eletroabsorvente. Nesse paper aqui, a gente mostra a contribuição do cobalto 2 eletrogerado para ánodo diamante dopado com boro para a eletrodepuração de fluxos gasosos sintéticos contaminados com tolueno. Nessa figura, a gente se mostra o tolueno que escapa do sistema após 3 horas de tratamento para um sistema onde não tem electroabsorción y electroabsorción en presencia de cobalto. En ese caso, podemos observar que mismo que el cobalto participe en la degradación del compuesto, la ausencia de un metal también indica a contribución de especies como persulfato o especies oxidantes como o radical hidroxilo. Tenemos también a densidad de corriente en función del tolueno degradado, indicando a relevancia de los mecanismos de electrocidación mediada. Y un aumento de densidad de corriente que también indica conforme esperado para un proceso electroquímico mediado. Igualmente, a gente fez a comparação de remoção de tolueno para os dois dispositivos, a coluna empacotada e o injetor Venturi. Esse artigo mostra os resultados para ambos sistemas. A gente tem o tolueno retido no eletrólito, tanto na coluna empacotada, que tem menor capacidade de absorção do contaminante da fase gaseosa para a fase líquida, mas tem melhor capacidade para degradar eletroquimicamente. No caso do injetor Venturi, a absorção alcançou o sistema de saturação no sistema. A gente teve também que o fluxo de gás para ambos sistemas é um parâmetro importante e que o sistema Venturi foi mais eficiente no modo de absorção e a coluna, como já mencionei, apresentou melhores eficiências na degradação eletroquímica. Para fechar a tese, a gente propõe um modelo matemático para avaliar os parâmetros físicos e químicos que controlam os processos envolvidos na tecnologia de eletrodepuração. Para essa parte do trabalho, foi utilizada a matriz de Petersen, simplificada para a formulação do modelo. A estimação dos parâmetros foi realizada pelo método de discretização de Euler e a validação foi feita comparando dados experimentais dos artigos anteriores com os dados modelados, utilizando o coeficiente de regressão. Para esse caso, foram avaliados parâmetros procesos de transporte, reacciones electroquímicas y para el caso del percloretileno que presentó actividad química en fase gaseosa también fueron considerados 3 reacciones. O modelo matemático, a comparação dos dados, permitiu obter coeficientes de regressão de 0,9 para o caso do percloretileno e 0,85 para o caso do tolueno, indicando que satisfaz de forma satisfatória, se ajusta de forma satisfatória a maioria dos casos estudados. Como considerações finais, a tese foi alcançada, os objetivos propostos se alcançaram satisfatoriamente. E também a gente propõe algumas considerações finais, como a formulação do eletrolito absorvente,
maiores estudos na controle e produção para toxicidade de intermediários, projetar os tratamentos para um sistema redimensionado, desenvolver eletrodos mais rentáveis são uma das principais considerações feitas a partir dos resultados obtidos nessa tese. Além das produções de artigos, os achados científicos, aqui, dos artigos obtidos para electroabsorção, também tive a oportunidade de trabalhar em linhas de pesquisa paralelas com tratamento eletroquímico para efluentes, que deu uma produção de esses 3 artigos aqui. A gente trabalhou com um efluente real, que foi efluente de máquina de lavar, e 2 efluentes sintéticos, água produzida e cafeína. Além dessas produções de artigos, os achados científicos também foram divulgados em congressos e seminários para promover a transferência do conhecimento. E a execução do doutorado sanduíche permitiu que a tese fosse apresentada sobre orientação conjunta com a obtenção de 2 titulações, uma pela UFGN e uma também pela Universidade de Castilla-La Mancha, na Espanha. Para finalizar, quero agradecer ao UFGN pela oportunidade, ao Departamento de Química e também à Universidade de Castilla-La Mancha e as bolsas concedidas a cada uma das instituições. Muito obrigada. Obrigado, Florimar. De uma maneira geral, né, a gente consegue perceber que Alain, Cleitiane, Florimar apresentaram os resultados de uma maneira condensada e extremamente didática. E todos tocaram em alguns pontos que são essenciais em uma boa tese de doutorado. A necessidade de ter bons produtos científicos, de ter uma produção científica oriunda da sua tese, de qualidade e que rende citações. Por isso que os coordenadores, às vezes, são até intransigentes quando não deixam que o aluno, seguindo o regulamento da universidade, vá à defesa sem ter uma boa produção científica, que precisa ser construída desde o momento em que você faz o processo seletivo e ingressa no curso de doutorado. Não dá para você pensar nisso ao terminar a tese. Tem que caminhar em paralelo com todo o desenvolvimento. Alain teve uma bolsa do CNPq para ir para o exterior, para fazer um doutorado sanduíche, para somar aquilo que nós temos de infraestrutura, para abrir novas portas, para agregar ferramentas à tese dele. Cleitiane teve também essa experiência, mas lá ainda durante o curso de graduação, mas que abriu as portas para a tese dela e para a maturidade científica atingida, né? E Florimar veio da Venezuela, ou seja, é uma aluna internacional e também passou um ano aí no exterior com a bolsa do CAPES-Sprint. Então, independente do financiamento, a gente consegue enxergar a importância da CAPES do CNPq na formação de vocês e na qualidade daquilo que fazemos, né? O que que não foi falado, mas que é essencial também, né? É a necessidade de dominarmos bem um idioma estrangeiro. Não é uma prova de proficiência na entrada, é você ter a proficiência para você poder não apenas ir para o exterior, fazer uma parte de doutorado, mas depois de formado, quando estiver atuando, ter portas abertas para trabalhar em colaboração. O professor Martinez, que é o orientador da professora Florimar, está presente, a professora Elisama, que coordenou também o programa de pós-graduação em Engenharia Química da UFRN, também está aqui. A professora Cibele, se quiser usar a palavra, como professora do programa de pós-graduação em Química, como ex-coordenadora do programa de pós-graduação em Química, né, que deu continuidade
ao trabalho feito pela professora Rosângela, depois do professor Antônio, acho que foi Rosângela, Antônio, Cibele, Martinez, Gasparotto, agora a Dulce, e parece que em seguida a professora Renata deve assumir. É um trabalho de longo prazo, que a gente precisa ser chato e que a gente não tem resultado no dia seguinte. No dia seguinte a gente só leva pancada quando toma uma medida mais drástica, mais necessária. Os frutos vêm depois, com um prêmio CAPES de tese, com a formação de bons alunos, com a inserção desses alunos em posições de destaque em pouco tempo e com a melhoria da nota do programa de pós-graduação. A professora Cibele hoje é a nossa pró-reitora de pesquisa aqui da UFRN, minha colega aqui da pró-reitoria, trabalha vizinho, na pró-reitoria vizinha, né, mas que está, pelo que eu vi, no Rio Grande do Sul, cheia de livros e não muito arrumados na estante, né, Cibele? Então tá. Não, eu só queria dar aí o parabéns, né, para o Alain, Cleitiane e Florimar, né, a Florimar eu conheço, né, pessoalmente, eu me lembro quando ela chegou na universidade, e dar os parabéns aí aos orientadores, ao Carlos, que é meu colega, né, o Pasco Simas, e o outro é o Everaldo, né, então, assim, muito legal, porque é na área de materiais, na área de química, então, muito próxima à área, né, que eu trabalho. Achei muito bonito os trabalhos, e eu acho interessante os alunos também verem que é possível, né, a gente desenvolver um trabalho muito bom, de qualidade, um trabalho que foi premiado, né, a nível nacional. Muitas vezes a gente acaba achando que o trabalho não está bom o suficiente para competir, né, ao prêmio da CAPES de tese, então, que a gente concorra, né, a gente vê que a gente tem condições de ganhar, e a universidade vem sempre ganhando, né, prêmios nas diversas áreas, não só nessas áreas de exatas, mas em outras áreas também temos ganhado o prêmio Melhor Tese. Então, assim, parabéns para todos, né, fico muito feliz com os trabalhos, e aí desejando muito sucesso ainda, porque agora acho que vem a parte mais difícil, né, agora que vocês já são pesquisadores, né, arranjar um emprego, montar o seu grupo de trabalho, então dar continuidade aí a tudo que vocês aprenderam. Então é só deixar aqui meus parabéns. Obrigado, Cibele. Na realidade, nós tivemos 6 prêmios. São um prêmio CAPES de tese 2022, mas as teses premiadas foram defendidas em 2021. Nós dividimos essa sessão especial do webinário semanal que a Pró-Reitoria de Pós-Graduação faz com o print em 2 momentos, para não ficar algo muito longo, né? Então, hoje, a Cleitiane da Engenharia Química, Alain da Engenharia de Materiais e Florimar da Química, e na semana que vem, às 16 horas, nós vamos ter o Mihail Santos, que foi orientado pelo professor Volber, lá da Fisioterapia, Rayane Noronha, lá do Serviço Social, orientado pela professora Antoniette, e aí Serviço Social, vale a pena a gente destacar que no primeiro ano, na primeira turma que formou o doutorado, foi o ano passado, teve um prêmio CAPES de tese. E na segunda turma, de novo, um prêmio CAPES de tese. E de Eveline Erickson, que terminou o doutorado na filosofia, sob a orientação do professor Daniel Durante, que eu acho que já é um veterano em ganhar prêmio CAPES de tese, que eu lembro é a segunda vez que um aluno da filosofia, orientado pelo professor Daniel, consegue obter o prêmio CAPES. Então, na semana que vem, às 16 horas, vamos ter esse mesmo webinário com os mais 3, né, ganhadores, todos já estão previamente convidados. Depois a gente coloca, né, essa gravação no canal do YouTube da PPG, onde vocês vão conseguir ver 22 seminários, 22 webinários do CAPES Print, a palestra de abertura da Semana Sucupira do ano passado e alguns outros eventos. É bom que se a gente se inscreve, olha lá, vê o que é que interessa, o que é que foi falado da nossa área de formação, a experiência dos nossos professores, dos nossos alunos no exterior, e assiste um pouquinho também. Então a palavra está facultada. Quem gostaria de fazer alguma pergunta, de fazer alguma consideração, ou um dos 3 pesquisadores, a qualquer pessoa,
Está facultado, está aberto. Professora Fernanda também está, Refim também está presente, nossa pró-reitora adjunta de pós-graduação. O professor Carlos levantou a mão, mas Carlos, pode mas eu gostaria apenas de parabenizar aos três que apresentaram suas teses e aos orientadores também, aos programas. Eu achei os trabalhos muito, muito interessantes, bonitos, e o que é mais legal de ver também é o entusiasmo, né, com que os doutores aí agora, né, formados, apresentam seus trabalhos. Eu acho que isso faz parte também, né, de você ver o quanto que o doutorando se envolve com o trabalho, ele se encanta com aquilo, ele se empenha e realmente os resultados acabam vindo, né? Então, isso é muito motivador. Todos estão de parabéns. Obrigado, Professor Fernanda. Carlos. Martinez, Carlos Alberto Martinez. Bom, boa tarde e obrigado pelo pequeno tempo para dar uma consideração, uma opinião, né? Antes que nada, os parabéns para cada um dos meninos, as meninas, né, que ganharam os prêmios. Acho que também parabéns para todos os orientadores, co-orientadores de cada um dos meninos. Mas aí a gente tem por trás das câmeras, né, um backstage. Acho que sempre gosto de dizer para os meninos do grupo, e acho que muitos orientadores, co-orientadores e colegas dentro da universidade comentam a mesma coisa. É um produto, no final das contas, que foi elaborado em equipe, em um grupo. Então, todos dependemos de outra pessoa, de outro colega, de outro professor, de outro amigo, então, e até mesmo dos nossos familiares. Então, foi um produto de um desenvolvimento em time, em equipe, em grupo, certo? E acho que todo esse comprometimento, responsabilidade, essa dedicação de cada um dos meninos e das meninas é reconhecido, né? Este aqui é o produto desse reconhecimento. E, a sua vez, o fato de o sacrifício, sempre há um sacrifício por trás de toda essa dedicação, desse comprometimento. Então, embora a gente não consiga enxergar esse sacrifício, acho que também ele é reconhecido com parte do prêmio, com parte do produto, como a tese, como a dissertação que está sendo elaborada. Acho que também é importante considerar que a família faz parte desse crescimento, dessa orientação, né, na dedicação e na responsabilidade de cada um dos premiados. E, bom, no que seria a respeito a Florimar, eu acho que é muito importante. Eu lembro quando ela chegou na universidade, com aquela timidez que caracteriza qualquer aluno no começo da graduação, né? Quer dizer, da pós-graduação, mas, no final das contas, cada um deles vai forjando um caminho, uma profissão, uma formação. E nós, como orientadores, não só da Florimar, eu acho que também sinto a mesma alegria, né, de ver todos esses doutores que estão se formando, esses mestrandos que ganharam um prêmio e que têm esse crescimento profissional, humano, né, e que está sendo projetado no decorrer do tempo. Então, parabéns, e parabéns também para as instituições, para as nossas pró-reitorias e para a universidade também, como um conjunto que também nos ajudou e que faz parte desse prêmio. Muito obrigado. Obrigado, Carlos. Carlos me assustou ontem, porque eu pensava que ele ainda estava no pós-doc, e quando eu abro a porta, ele está aqui dentro da secretaria da PPG, né? Muito bem. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Professor Heriberto, coordenador do programa de pós-graduação em Engenharia Química, a professora Elisama, que era a coordenadora à época, né, da defesa do trabalho de Cleitiane, e que, desde o ano passado, passou a integrar a ABC, né? Não o ABC Futebol Clube, mas a Associação Brasileira de
de ciência, né? Foi um dos jovens pesquisadores a ingressar o ano passado na sociedade, na associação. Boa tarde a todos. Eu gostaria de... Apareceu, Elisama. Eu gostaria de parabenizar a todos os premiados, professores, doutores que foram premiados, contemplados com as suas teses a nível nacional. Eu fiquei muito contente em ter a Cleitiane, então, agraciada, né, com essa premiação da sua tese, como o professor Rubens indicou. Estive por um período na gestão do PPGEC e agora o professor Heriberto dando seguimento. Então, assim, essa premiação nos deixa muito contentes, né, porque é um esforço do aluno, do orientador, de toda a equipe que compõe o programa, e isso aí nos deixa bastante felizes, né? Ao mesmo tempo, agradecer o apoio em todos os pontos da PPG, a Fernanda, durante a gestão que eu tive, me ajudou muito, né? O professor Rubens, então, assim, agradecer e parabenizar a todos que foram premiados, né? E desejar muito sucesso, oportunidades que vão surgir para frente. É perceptível que o crescimento de vocês, a desenvoltura como vocês apresentam, que vocês realizaram os trabalhos, sabem o que fizeram e conseguem explicar isso muito bem para nós. Então, assim, é algo que nos deixa muito felizes, né? E comentar que também, como professora da universidade, estamos de portas abertas para colaborações, né? E ficamos felizes com esses resultados. Passar a palavra para o professor Heriberto. Isso, obrigado, Elisama. Heriberto. Oi, boa tarde a todos. Cleitiane, parabéns mais uma vez. Eu não conhecia, Rubens, a Cleitiane pessoalmente, mas eu tinha visto o trabalho dela, mas aí toda essa luta que a gente teve compensou. Eu aprendi muito até com isso tudo. Então, eu fiquei muito feliz, né? Até porque a Cleitiane está trazendo aqui para o PPGEC o primeiro título de tese CAPES, né? Então, isso é muito bom para nós aqui do programa. A Cleitiane agora vai ser parâmetro de exemplo para os outros doutorando e mestrandos também, né, Elisama? A gente vai sempre estar falando, a gente já está falando, sempre vai estar falando sobre o trabalho dela para servir de exemplo para os outros alunos aqui do programa. E o trabalho que a Cleitiane fez, além de ter um caráter científico extremamente interessante, tem um caráter muito inovador, que é o que a gente procura aqui hoje no nosso programa, uma pesquisa voltada para a inovação, para a aplicação e para novas tecnologias aplicadas a processos industriais e assim vai, porque é isso que a indústria 4.0 exige também que a gente faça, né? Pesquisa aplicada e publicada. E isso Cleitiane provou ali no trabalho dela e com muito louvor. Parabéns, Cleitiane, professor Everaldo, que não está aqui, né? Está de férias, e nas férias ele raramente responde um e-mail. É difícil conversar com ele no período de férias, e tira as férias europeias mesmo. E ao Carlos, que participou da equipe, tem mérito, um outro grande pesquisador que a gente tem aqui, do qual eu sou fã de todos eles, e fico muito orgulhoso de trabalhar aqui ao lado de vocês, e a gente sempre está às ordens. E Rubens, muito obrigado também, eu sei, a professora Fernanda, a professora Sibeli lá no ProPesc, por tudo que tem proporcionado para a gente, apesar de todos esses anos de dificuldade que a gente sabe, corte de orçamentos e afins, mas a gente tem procurado de todas as formas superar tudo isso e mostrando aí que a gente é capaz, a UFRN é capaz, a pesquisa é capaz, os programas
e os doutorandos e mestrandos são capazes de trazer para a gente toda essa felicidade em forma de prêmios e publicações e afins. Obrigado aí por tudo isso. Está sendo uma escola maravilhosa para mim isso tudo. Obrigado, Heriberto. Nada. Mais alguém gostaria de... Só em relação um pouquinho ao comentário. Oi, Cleitiane. Prazer, Heriberto. Muito bom lhe conhecer, assim, pelo menos de visão, né? Você viu um quadradinho na frente do seu computador. Então, realmente foi uma verdadeira correria para a gente se inscrever no Prêmio CAPES. Eu acompanhava o Instagram, né, da CAPES e vi lá, eita, vamos participar, que a gente nem tinha o costume, né, e aí a gente começou a dizer, vamos tentar, mas eu não tinha ideia de que eu ia ganhar esse prêmio, não tinha ideia, de que quero participar. Aí teve o apoio dos meus orientadores, Heriberto, e a gente submeteu e conseguimos, né, e foi realmente uma novidade, porque eu não esperava de verdade. E eu até queria comentar um pouco sobre o que eu acho que talvez os aspectos, né, que eu acho que isso é importante para a gente deixar para os futuros doutores aí também, é que a gente tentar sempre deixar um texto bem coerente, né, uma sequência coerente de leitura. Eu acho que isso pesou muito. Eu tive bastante tempo durante a pandemia para escrever esse texto, então isso ajudou bastante para manter esse texto bem coerente, bem, vamos dizer, lógico na escrita, qualidade de imagens. Bem, o pessoal comentava, como é que você faz suas imagens? Eu digo, eu uso o PowerPoint. Ninguém acreditava assim, aí, como é que você faz? Aí eu ia lá, mostrava, alguns colegas do laboratório aprenderam também a fazer imagem usando o PowerPoint. Existem outros recursos, mas eu lidava muito bem com essa parte. E eu fiquei muito feliz, inclusive, durante a minha defesa da tese, que os professores que participaram gostaram dessas imagens. Eu realmente me esforcei para elaborar. Acho que foi um ponto forte. E outro ponto forte é a gente sempre estar tentando publicar, mesmo durante o doutorado. Às vezes fica muito puxado, a gente faz muita pesquisa. Desculpa. E a gente, às vezes, esquece de publicar e registrar essas conquistas, né? Passo a passo. Só um segundo. Então, acho que isso também valoriza muito o texto, né? Para atingir o prêmio, é a gente ter publicado esse conteúdo em artigos, em revistas científicas. Era só isso que eu queria comentar. Obrigado, Cleitiane. Mais alguém? Só uma coisa, Rubens, importante que a Cleitiane falou, que eu acho que a gente precisa fazer um trabalho, né? Os programas incentivarem os alunos a se inscreverem, se candidatarem, né, ao prêmio. Então, às vezes, a divulgação é feita e a gente não vê muitos candidatos, às vezes os alunos ficam um pouco assim, receosos, né? Será que o meu trabalho é bom o suficiente para ser considerado, né? E a gente vê que sim, que os trabalhos são bons e que quanto mais houver candidaturas, né, maior vai ser a probabilidade da gente ter mais teses premiadas, porque os trabalhos são realmente bons. Então, às vezes, a gente não acredita que é bom o suficiente, porque teve algum problema, porque foi difícil. É difícil para todo mundo, né? Então, acho que a gente tem que valorizar e divulgar bastante, incentivar os alunos a terminarem, né, assim que defenderem, já organizarem a documentação para se inscrever quando o trabalho dá esses frutos e está bem fechado, bem estruturado. Acredito que o programa já devia, na própria defesa, já fazer olha, se prepare que você vai submeter ao prêmio. Isso mesmo. Então, vamos encerrar, né, agradecendo a disponibilidade. Oi. O Oi, Alan. professor Pasco Simas entrou agora.
Pascoal Simas. Oi, Rubens, professora Fernanda, demais presentes. Pascoal Simas, tudo bom? Fique à vontade. Um especial aí para Alain. Desculpem o atraso, eu estava numa outra reunião e aí acabou me segurando e eu não consegui entrar nessa aqui na hora que tinha sido planejado. Mas eu quero aí só dar meu depoimento aí de que eu estou muito feliz aí pelo resultado, né? Pelo resultado que, na verdade, é o resultado dos programas de pós-graduação, reconhecimento dos programas de pós-graduação da FRN. Muito feliz pelo PPG-100, né, em especial, e especialmente, né, com um reforço aí pela atuação do Alain, né? Tive a satisfação aí de ter o Alain como orientando e eu não tinha dúvida que o resultado, né, partindo do Alain, ia ser o resultado como foi, né? Então, mais uma vez, eu quero dizer, Alain, parabéns aí e muito grato aí pela parceria que continua, né? Eu fico muito feliz aí. Sim, professor, obrigado. E aos demais também, né, que foram premiados aí pela UFRN, né, que engrandeceram aí o nome da nossa instituição, do nosso programa, da reitoria de pós-graduação e dos diferentes programas, né? Que, na verdade, esse é um reconhecimento da instituição como um todo, né? Então, a gente tem que ficar engrandecido, muito feliz aí por esse resultado. Foi um resultado, eu achei um resultado bastante destacado em relação ao que eu vi aí, né? Nos resultados, na premiação como um todo. É só isso aí. Muito grato, pessoal. Obrigado. Parabéns, Alain, mais uma vez. Obrigado, Pascoal Simas. Então, agradecer ao Alain, a Cleitiane, a Florimar pela disponibilidade, né, de pronto atenderam aí ao convite, parabenizá-las e, em nome das três, parabenizar a todos os alunos da UFRN que, independente de uma premiação, junto com seus orientadores, junto com os coordenadores dos 90 programas de pós-graduação, dia após dia, trabalham incansavelmente para desenvolver ciência e tecnologia de qualidade para o país e para ter a melhor formação possível. Essa é a nossa missão enquanto sistema de pós-graduação. Então, parabéns a todos, obrigado e até a próxima quarta-feira, onde teremos mais um webinário com o ganhador do prêmio CAPES de Tese da Fisioterapia, de Serviço Social e da Filosofia. Ok, obrigado. Até mais, Alain. Até mais, professora Fernanda. Até mais. Saudações. Tchau, Rubens. Obrigado a todos. Obrigado, Rubens. Professora Sibeli, felicidades aí. Até mais. Tchau, tchau.